Olá, ouvinte, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Agro 15. E hoje iremos falar sobre o que é degradação do solo, as suas causas, os seus tipos e o que podemos fazer para evitar que o seu solo se degrade. Teremos também uma dica de uma solução inovadora para o seu solo. Escute esse episódio e descubra o segredo contra a degradação do solo. E quero chamar para participar desse episódio comigo a Bárbara, minha parceira de Agro 15. Olá, Bárbara, como você está? Olá, José. Olá, ouvinte. É um prazer estar aqui novamente. Para começar, vale relembrar que o solo é a base dos cultivos e sustenta, de forma direta ou indireta, 95% da nossa produção de alimentos. Além de fornecer um substrato para cultivar os nossos alimentos, o solo também confere outros serviços ecossistêmicos essenciais, como o armazenamento e a filtragem de água, a ciclagem de nutrientes e também o armazenamento de carbono. Daí a importância, de mantermos a saúde do nosso solo sempre em dia, para que ele não se degrade. Quando falamos em degradação do solo, nos referimos ao conjunto de transformações químicas, físicas e biológicas que promovem o declínio da saúde do solo, reduzindo assim a sua capacidade de produção de alimentos. Essas transformações são provenientes principalmente da ação humana ou decorrentes também das mudanças climáticas. A degradação do solo é hoje uma das principais causas da estagnação do crescimento da produtividade agrícola, ou seja, um solo degradado não é saudável e nem produtivo. O José já começou o episódio como? Dando uma super aula na introdução. Muito obrigado por essa excelente explicação, José. Agora que já entendemos o que é a degradação do solo, vamos falar sobre quais são as causas desse processo? A degradação do solo pode acontecer de formas distintas, tanto direta quanto indiretamente, e isso pode ter diferentes origens e intensidades. É importante destacar que frequentemente essas causas estão interligadas e pode ser difícil separá-las. Para ficar mais fácil de entender, vou citar as causas mais relevantes da degradação do solo e alguns exemplos. De cara, já posso citar aqui 3 principais causas da degradação. São os fatores físicos, químicos e biológicos. O primeiro fator é quando há alteração da estrutura dos solos através da ação da água, do vento e manejo incorreto do solo, como o preparo e o revolvimento. Mas quando falamos de fatores químicos, estamos nos referindo a mudanças no pH do solo, alteração na concentração e disponibilidade de nutrientes. Eu li numa coluna esses dias, escrita pelo Bonini, que é o nosso gerente de serviços técnicos. Lá ele fala que a redução da disponibilidade de nutrientes nos solos, seja por extração pelas culturas e falta de reposição, ou por perdas causadas pela erosão, afeta diretamente o vigor das plantas. Além disso, a sucessão de safras e de culturas sem a adequada manutenção da fertilidade química do solo gera um ciclo que retroalimenta a degradação. E o que isso quer dizer? Um solo pobre em nutrientes gera plantas com baixo vigor. Essas plantas pouco desenvolvidas não protegem o solo da ação das chuvas. As chuvas lavam o solo e arrastam os escassos nutrientes presentes, diminuindo ainda mais a fertilidade. Já os biológicos é quando há diminuição da matéria orgânica do solo, redução da macrofauna, dos micro-organismos do solo e também o aumento de patógenos. A quarta causa da degradação é o desmatamento. Aqui entra a remoção da cobertura do solo, mudança nas taxas de infiltração de água, entre outros. Não posso deixar de citar as atividades industriais, como a contaminação por metais pesados e poluentes orgânicos. Vale ressaltar que as práticas de cultivos inadequadas, como o exagero nas operações de preparo do solo, ausência de rotação de culturas, uso de sistemas simplificados de produção, manejo incorreto de irrigação e por aí vai. E quando se trata de produção animal incorreta? No caso de criação de bovinos a pasto, por exemplo, o superpastejo sobre a pastagem causa perda da cobertura do solo, que por causa do impacto do pisoteio excessivo sob elevadas taxas de lotação, pode causar compactação do solo. Um outro exemplo dentro da produção animal inadequada é a contaminação por resíduos não destinados de maneira correta. Ô Bárbara, mas eu estava pesquisando aqui e eu vi que a urbanização também pode ser uma causa da degradação do solo. É isso mesmo? Sim, José, também pode ser. Veja bem, quando você pensa em urbanização, em que você pensa?
Talvez impermeabilização da superfície? Aham. E não é só isso. Também tem construção de rodovias, sistemas de drenagem ineficientes, alteração dos recursos hídricos e etc. Acho que trouxe quantidade suficiente de exemplos nessa questão, né? Agora eu gostaria de saber, e acho que quem está nos escutando também, quais são os tipos de degradação do solo? Pode nos contar, José? Claro, Bárbara. As práticas agrícolas intensivas e a falta de adoção de práticas de manejo conservacionistas são as principais responsáveis pela redução da saúde do solo e da sua degradação. Posso te explicar alguns tipos de degradação do solo. Vamos lá. Primeiro tipo, erosão hídrica ou eólica, que é aquela causada pelo vento. É uma das principais formas de degradação e é resultado da intensidade do uso agrícola e do sistema de manejo inadequado. Na erosão, ocorre arraste das partículas do solo e a produtividade é diretamente afetada, contribuindo para a perda de nutrientes. A erosão pode ocupar áreas extensas, alterando até mesmo o relevo. Segundo tipo de degradação é a compactação. Esse é um exemplo clássico, onde o aumento da densidade do solo pode reduzir a produtividade agrícola e a infiltração de água, aumentando assim o escoamento superficial. Terceiro tipo é quando ocorre o declínio da matéria orgânica do solo. A perda da matéria orgânica reduz a saúde do solo, afetando assim a disponibilidade de nutrientes, além de perdas de carbono. Solos com baixos teores de matéria orgânica apresentam menor capacidade de retenção de água e, consequentemente, são menos resistentes à seca e à erosão. Um quarto tipo de degradação é a lixiviação, que é quando ocorre a perda de nutrientes pelo movimento da água pelo perfil do solo. Ouvintes, são muitos os tipos de degradação. Eu poderia gravar para você um podcast de muitas horas sobre esse tópico, mas o importante é você entender que os solos degradados trazem sérios prejuízos para a sua produtividade e, consequentemente, para a sua rentabilidade, né? Daí a importância de você sempre proteger o seu solo, para que ele não se degrade e seja sempre saudável. Não é mesmo, Bárbara? Sem sombra de dúvidas, José. A intenção aqui não é somente ter um solo produtivo, mas também saudável. E um solo saudável, de acordo com o professor Maurício Querubim, da Exalc, apresenta alta capacidade de ciclar nutrientes, estocar carbono e amenizar as mudanças climáticas. Desta forma, garante a sustentação e manutenção do pilar físico do solo, o que impacta positivamente na capacidade de retenção de água e nutrientes, e assim garantindo altas produtividades. Temos que proteger nossos solos, mas o que podemos fazer para que isso aconteça? Acredito que conseguimos elucidar perfeitamente que a utilização inadequada dos solos agrícolas pode promover a desestabilização da estrutura física, redução da fertilidade, compactação, degradação ambiental, dentre outros impactos negativos. Certo, José? Perfeito, Bárbara. É de extrema importância que a capacidade de uso do solo seja respeitada e que o manejo correto do solo seja aplicado. Desta forma, conseguimos recuperar a capacidade produtiva do solo e aumentar o desempenho das culturas. Já falei sobre a degradação do solo, agora chegou o momento de trazer exemplos sobre algumas práticas conhecidas para proteger o solo. O plantio direto é um sistema conservacionista na qual o solo não é revolvido. Nessa prática, é mantida a cobertura permanente do solo através do resíduo das culturas e a variedade de espécies vegetais com uso de rotação ou consórcio de culturas. Os sistemas de produção integrados, que aqui posso citar Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, o famoso ILPF, que é uma estratégia de produção que integra diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais, dentro de uma mesma área. Outra prática para proteger o solo é a recuperação de pastagens degradadas, através da correção e adubação do solo, lotação animal adequada, mais o uso da cultivar indicada e outras estratégias. O penúltimo exemplo que vou trazer para este bate-papo é a rotação de culturas, que é uma técnica que alterna espécies vegetais num determinado período, numa mesma área agrícola, em uma ordem planejada de cultivo de diferentes culturas, preferencialmente com sistemas de raízes diferentes entre si, onde cada espécie exerce um efeito residual benéfico para o solo e para o meio ambiente, ou para a safra seguinte. E para finalizar esse tópico,
o florestamento e reflorestamento, que é o estabelecimento ou restabelecimento de espécies arbóreas por meio do plantio de espécies nativas ou exóticas. Acredito que até esse ponto do episódio trouxemos informações altamente relevantes. E acho que o José também tem uma dica que não tem como ficar de fora. Não tem, José? Bárbara, muito se fala sobre degradação dos solos, né? Se eu te falar para você pesquisar agora mesmo aí na internet, degradação do solo, me fala o que você vê. Pera aí, José, deixa eu ver aqui. Olha, eu vejo diversas imagens de solo sem vegetação, com rachaduras, indicando total ausência de água e com sinais de erosões. Exato. Quando pesquisamos por solos degradados, essas são as primeiras imagens que encontramos, mas poucas pessoas se atentam sobre a degradação química do solo, ou seja, a restrição ou a falta de nutrientes nos solos é um dos primeiros fatores que levam à perda da sua capacidade produtiva. Por isso, não há como pensar em saúde do solo, produtividade e sustentabilidade sem considerar os fertilizantes como insumos essenciais para a manutenção da capacidade produtiva dos solos. E aí que vem aquela dica que eu disse lá no início do episódio, lembra? A Mosaic Fertilizantes conta hoje com o Performa Bio, o primeiro fertilizante mineral do Brasil com efeito biológico que equilibra, restaura e fortalece a microbiota do seu solo. Essa tecnologia ativa e reestrutura a microbiota do solo, aumentando a eficiência dos fertilizantes. Sua ação também melhora o desenvolvimento e a tolerância das plantas a estresse, resultando em um maior patamar de produtividade, além de promover também a conservação das áreas de cultivo. Para ter um solo mais saudável e produtivo por muitas gerações, saiba mais sobre o Performa Bio através do link que deixaremos aqui na descrição desse episódio. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção no episódio de hoje. Espero que você nunca mais tenha dúvidas sobre solos degradados, hein? Se você gostou do nosso conteúdo de hoje e quer saber ainda mais sobre o tema, temos um artigo em nosso blog intitulado Degradação do Solo, saiba como solucionar. Além deste conteúdo, temos um e-book recém-lançado chamado Saúde do Solo. Tudo o que você precisa saber para aumentar a produtividade das plantações. Os links estarão disponíveis na descrição deste episódio. E antes de dar tchau, quero deixar alguns pedidos. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Se você está nos escutando pelo Spotify, se inscreva, avalie nosso podcast e ative as notificações. Nosso podcast está disponível em todas as plataformas gratuitas de áudio. Agradeço imensamente pela escuta e nos encontramos no próximo Agro 15. Até mais!